amores, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E bom, é o seguinte, quem me acompanha lá no Instagram viu que na última semana uma das minhas calopsitas precisou ser internada, né? E eu não falei muito bem motivos, não expliquei, até porque no momento ficamos bem sensibilizados e tal, eu queria ficar um pouquinho mais quieta. E aí acabou que eu nem expliquei como, eu só mostrei que ela precisou ser internada. E ela já tá internada aí, amanhã vai fazer uma semana. Então, como é uma história relativamente longa, eu decidi fazer um vídeo aqui pro YouTube pra eu poder contar bonitinho com detalhes e não ficar naquele pula-pula de 1 minuto de story e aí falar rápido e esquecer algum detalhe, porque dependendo, esse vídeo pode até servir como um alerta para os donos de pet, né, donos de calopsita, enfim. Então, hoje eu tô aqui pra explicar o que foi que aconteceu. Gente, já vou começar falando que foi um grande susto, isso nunca tinha acontecido, nenhuma das calopsitas sequer tinha ido no veterinário, que dirá ficar internada, né? Inclusive, nós nem soubemos muito bem onde levar, mas depois eu vou falar sobre isso direitinho. E nós temos 4 calopsitas aqui em casa, que é Lupe, que é o que tá internado, tem Luke, tem Luigi e tem Lilica também. E já tivemos Léo, que foi o que fugiu. E sim, é todo mundo com L, porque tem Luna também, que é a cachorrinha. E Luna foi a única de todos os pets que já chegou a precisar ficar internada, mas ela ficou uma noite internada e já foi um susto grande. Imagine nossa calopsita que tá quase uma semana. Mas enfim, agora, né, que já estamos mais calmas, ele já está melhorando, vamos à explicação do que é que aconteceu. Seguinte, há um tempinho a gente tinha notado que ele tava com uma espécie de feridinha na patinha direita, se eu não me engano era na direita, ele tava com uma feridinha na patinha direita. E aí minha mãe falando com algumas pessoas que tinham calopsita, né? Porque sabe, mãe de pet é igual mãe de criança, né? Quando chega já puxa papo e tal. Então ela chegou a falar com algumas pessoas e essas pessoas disseram que podia ser ansiedade, que ele poderia estar se bicando como um sinal de ansiedade, alguma coisa assim, que colocasse mais atividades dentro da gaiola. Então aí foi que ela decidiu, colocou mais atividades, colocava alguns outros petisquinhos, sabe? Então além da comidinha a gente sempre bota um milho, um couve, não sei o que. E aí nós colocamos mais atividades lá dentro, né? E ficamos observando. E até então parecia que tava melhorando. E aí foi que na sexta-feira passada eu estava limpando a gaiola e eu percebi que Lupe não tava apoiando a patinha direita dele, sabe? Ele não tava apoiando, ele ficava o tempo todo assim. E eu percebi que a patinha tava inchada, porque normalmente eles não ficam assim, eles ficam meio deitados, sabe? Então as peninhas cobrem a patinha, a gente só vê as pontinhas dos dedos. E aí em algum momento que eu estava limpando a gaiola, ela levantou. E aí eu percebi que a patinha tava bem inchada mesmo, tava uma bolota assim. E aí eu me assustei. Aí eu mandei mensagem pra minha mãe: mãe, a senhora viu como é que tá a patinha de Lupe? Ela falou: já vi, mas é ansiedade, não sei o que, ele tá bicando, só botar mais atividade na gaiola e tal. Só que eu percebi que tava muito inchada, eu acredito que minha mãe não tinha visto que tava inchada daquele jeito. E aí eu fiquei observando melhor, e aí como eu falei, como ele não tava apoiando, eu consegui fazer uma filmagem de baixo, e a gente percebeu que embaixo da patinha tava um buraco, assim, sabe, tava uma feridinha bem grande e tava meio que um buraco, sabe? Um buraco é modo de falar, porque na hora não dava pra ver direito, né? Porque como eu falei, não é igual uma pessoa ou igual um cachorro, assim. Pássaro é mais complicado, né? Não dá pra você pegar como um cachorro, você pega a pata do cachorro e olha. Não dá, entendeu? Porque ele tá lá na gaiolinha, se for pegar, é mais delicado, deixa ele estressado, então é um pouco diferente. E aí eu fiquei observando, aí tentei fazer uma filmagem de baixo. E aí quando eu fiz essa filmagem que eu mandei pra minha mãe, ela disse que tinha piorado, né? Eu vou deixar as imagens agora, quem for sensível, né, e quiser passar. Não tem sangue, não tem nada, é só a feridinha mesmo, meio que preta, sabe? Porque como eu falei, não dá pra ver direito. Então tem a feridinha ali. E aí foi quando minha mãe ficou preocupada, quando viu a imagem, porque ela disse que tinha piorado, não estava do jeito que ela tinha visto. Tinha piorado de quando ela tinha visto pra aquele momento. E também ela não tinha visto que estava tão inchada. E aí assim que ela chegou em casa, ela já foi olhar.
E aí nós começamos a pesquisar, né, por clínicas especializadas em aves, porque não é toda clínica veterinária que atende aves. Então minha mãe ligou na veterinária que atende Luna, acho que umas 2 ou 3 que já atenderam Luna, e nenhuma delas pegava aves. E aí foi quando fomos procurando, achamos no Google o número de uma moça, né, que ela atendia em casa, só que ela só teria horário no dia seguinte, que seria no sábado. Só que como tava muito inchado, a minha mãe ficou preocupada, queria levar naquele momento. E aí foi quando no Google nós achamos o contato da clínica Aves Veterinária, que a gente não sabia, mas ela já tá há um bom tempo aqui. É uma clínica especializada, inclusive depois de termos levado, comentamos com algumas pessoas, chegamos a postar e marcar lá e tudo mais, e recebemos muitos elogios, né, muita gente falando que a clínica é muito boa, que o veterinário é muito bom, então só recebemos elogio e isso deixou a gente mais tranquila, né? Então, se você for daqui de Aracaju e tiver algum ave silvestre, eles atendem coelho também, porquinho da Índia, coisas assim. Se vocês tiverem qualquer problema, podem levar, porque o atendimento lá é perfeito. O veterinário é muito bom. E aí minha mãe ligou na hora, mandou foto, não sei o que, e ele falou que poderia levar naquele momento. E chegando lá, o médico examinou. Eu não sei dar muitos detalhes desse momento, porque minha mãe foi sozinha, eu fiquei em casa, né, porque tinha Luna pra não ficar sozinha, e também tinha as outras calopsitas, que elas ficaram muito estressadas quando a gente pegou o Lupe. Inclusive, gente, isso é surreal. Quando tiramos Lupe, os outros ficaram muito estressados, principalmente Luigi, que é o que meio que faz casalzinho com ele, sabe? Então, eles ficaram muito estressados, ficaram gritando. Depois de uns dias eles não quiseram comer, a mudança de comportamento foi drástica. Mas enfim, então eu não sei dar muitos detalhes desse momento, porque, né, minha mãe foi sozinha e também ela tava muito nervosa, então ela não soube explicar muito bem, porque aí foi que veio todo o diagnóstico, que foi meio assustador. E basicamente descobrimos que Lupe tinha pego uma bactéria na patinha, que provavelmente não dá pra gente ter certeza absoluta, mas a hipótese mais forte, né, a teoria mais forte, é que ele teve um leve machucadinho, seja ele se bicando de fato, como haviam dito antes, ou até eles mesmos, né, porque são 4. Então às vezes eles têm os pega pra capar deles, entendeu? Então às vezes ele se machucou, de alguma forma ele teve algum tipo de machucado na patinha. E aí foi onde veio a gaiola que eles estavam, era muito pequena. Então, pra 4 a gaiola era pequena, vou deixar até uma foto aí, que depois eu vou mostrar que já compramos uma gaiola nova e tudo mais. Mas enfim, a gaiola já tava muito pequena. Nós imaginávamos que tava pequena pelo visual, dava pra ver que tava meio apertado, mas já tínhamos perguntado a profissionais e teve gente que disse que tava tranquilo, que dava pra 4 calopsitas e tudo mais, então isso fez a gente ficar um pouco mais tranquila, mas o veterinário disse que não, que tava muito pequena. Por conta disso, os puleiros, né, eles ficam em cima e embaixo, então quando eles defecavam em cima, caía no de baixo. E aí acabou que acumulava muita sujeira. Então, em algum momento desses, provavelmente, como eu disse, é uma teoria, mas é a teoria mais forte, Lupe, com esse machucadinho na pata, ele pisou no cocô, seja dele ou seja dos outros, mas enfim, ele pisou nas fezes. E aí acabou que não pelas fezes, né, por estar com o machucado, ficou uma porta aberta. E aí acabou entrando uma bactéria. A bactéria foi avançando na patinha e quando chegou lá o estágio já estava grave, estava no último estágio da bactéria, se não me engano era estágio 4. E aí o veterinário disse que teria que fazer um raio-x no dia seguinte para ver se tinha atingido o osso, porque já estava bem profundo. E se tivesse atingido o osso, teria que amputar a patinha. Foi um momento muito assustador, porque a gente fica imaginando, se pra gente, né, já é tão difícil, imagine cortar uma das suas pernas, imagine de um passarinho, né, que é tão pequenininho. E aí, nossa, foi muito assustador. Então, aí foi quando começou o tratamento. Nesse dia já não dormimos, né, minha mãe voltou pra casa. Ele ficou lá internado,
Passando o remédio, começou o anti-inflamatório. No dia seguinte faria um exame para descobrir qual bactéria era, então não tinha como começar o antibiótico naquele momento para não mascarar a bactéria. Mas logo depois ele começou também tratamento com antibiótico, foi fazendo meio que a desbridação, sabe, para ir tirando o tecido infectado. Graças a Deus, quando fez o raio-x no dia seguinte, viu que não tinha atingido o osso, foi por pouco, mas não atingiu, então graças a Deus não precisou amputar a patinha dele. E até porque se atingisse o osso, poderia ir para a corrente sanguínea, chegaria ao coração e ele morreria, né? Então por isso tinha que amputar. E aí, graças a Deus, não pegou, começou o tratamento com anti-inflamatório, antibiótico, fazendo desbridação, até tratamento com laser, entendeu? E aí ele foi fazendo todo o tratamento, ainda tá lá, e a ferida tava bem profunda, infelizmente. Então fica já aí de alerta, né, pra quem tem calopsita, inclusive quem tem mais de uma, principalmente pra quem tem mais de uma, né, ficar ligada. E ele tá apresentando melhora, graças a Deus, ainda não tá 100%, mas ele já tá melhorando. E ontem nós fomos lá, porque até então ele tinha recebido alta, só que quando chegou lá que o veterinário foi dar a última examinada, né, botar a botinha pra ele voltar pra casa, tudo bonitinho. Aí quando ele foi limpar, meio que começou a sair a casquinha, sabe? E aí saiu um pouco de sangue, um pouco de secreção também. E, gente, a gente viu na hora, né? Estávamos lá. E aí dava pra ver o tendão dele, sabe? De tão profunda que a feridinha tava. Então dava pra ver o tendão dele. Aí foi que o veterinário disse que era melhor deixar ele pelo menos por mais um dia. Parece que também teve que aumentar o antibiótico, que ia acabar ontem. E aí ele deu, não sei se mais um dia... Mas, enfim, precisou aumentar. E foi basicamente isso, gente. Uma bactéria, por causa do próprio cocô dele ou dos irmãos dele, chegou nesse nível, né? Então, isso foi uma lição grande pra gente, né? Pra ficar mais ligado, observar, mas às vezes... Eu sei que é complicado, mas às vezes na correria do dia a dia, né? A gente não pra prestar tanta atenção nem na gente. Então, mesmo a gente tendo todo cuidado com eles, tomar muito cuidado com os puleiros, né? Porque a parte de baixo a gente limpava todos os dias, que é a parte onde cai, né? Que fica o papel, a gente limpa todos os dias. Mas os puleiros, a gaiola toda, a gente não limpava todo dia, né? Então, acabou que acumulava muito por ser 4, né? Então, acumulava muito. E por a gaiola tá pequena também. Mas, enfim, é tudo um aprendizado. Graças a Deus ele vai sair dessa, entendeu? A cada dia ele tá melhorando. Foi por isso que ele precisou ficar internado. E foi um grande susto, foi uma semana difícil. Acho que até eu fiquei meio sumida dos stories, porque era aquela coisa de eu nem queria ficar toda hora falando sobre isso, nem naquele momento eu não queria parar pra explicar, sabe? Porque meio que mexe. Até agora, quando a gente fala do momento, até dá uma pegada, sabe, no coração, lembrar de tudo. Agora, eu não fico mais tão triste, porque eu sei que ele tá melhor, mas se fosse naquele momento, eu não ia conseguir parar pra explicar, sabe? Então, por isso que eu não quis explicar naquele momento, também não queria fingir que nada tava acontecendo. Então, mas enfim, o importante é que já tá passando. Essa foi a história, foi mais ou menos isso que aconteceu. Se você é dono de pet, qualquer coisinha, leva no veterinário, sabe? Não fica adiando, porque naquele momento, obviamente, não foi por mal. É óbvio que a gente não imaginava que poderia chegar a essa situação. Mas assim, agora fica essa lição de qualquer coisinha... porque essa ansiedade, deixa pra lá, não sei o que. Não, é melhor levar. Por garantia, é melhor levar. Porque se a gente tivesse levado no veterinário naquele momento que a gente viu a feridinha, teria poupado todo esse sofrimento, né? Mas enfim, são coisas da vida. A gente tem que aproveitar as lições, né? E agora vamos ver a gaiolinha nova deles. E olha só a casinha nova desses bebês. Que coisa mais linda. Essa daqui é bem maior, é quase o dobro da outra. Eu acho que daria mais ou menos 1,5 da outra. Isso na altura, né? Porque ela também é mais larga, ó. Ela também é mais larga. Né, Luigi? Você gostou da sua casinha nova? Hein? Você gostou? Gostou da casinha nova? Foi, eu não acredito. Você gostou da sua casinha nova? Gostou? Gostou da casinha nova? Foi, bebê? Oh, meu Deus. E você, Lilica? Gostou? Esse daqui é Luke. Você gostou, Luke, da casinha nova? Mais espaço agora, né?
Oh, meu Deus do céu. A gente só precisa agora comprar outro potinho desses daqui, né? Porque normalmente a gente deixa 2 potinhos de água e 2 de comida, né? Por serem 4. Só que esses daqui eram os potinhos de comida da outra, porque na outra ele tinha outro potinho pra água, mas que aqui não tem onde encaixar. Então vamos ter que comprar. E também já íamos comprar porque o outro era de plástico, né? Né, Luke? Oh, meu Deus do céu. Mas enfim, gente, essa daqui é a nova casinha deles, bem maior. Agora tem muito mais espaços. Mas mesmo assim, obviamente, a gente comprou porque tava apertada. A outra, mas essa daqui também precisa de cuidados. Tem que ficar ligada, não é só trocar a gaiola. A gente tem que ficar muito ligada, principalmente da limpeza, ó. Já tem brinquedinho aqui, coisa mais linda do mundo. Ontem eles só estavam... A gente montou ontem, né? Colocou eles pra cá ontem. E ontem eles só ficavam nesse puleiro aqui. Agora eles já estão começando a descer, explorar. E é tudo questão de costume. Gente, essa daqui é a gaiola antiga. Vocês já devem ter visto em algum vídeo, né? Eu sempre mostro algum daily vlog, eu mostro limpando a gaiola e tudo mais. Então, com certeza vocês já viram ela, mas, ó, só pra mostrando agora pra comparar, tá vendo que esses são os potinhos de água que tem, esse espacinho aqui, tá vendo? Que aqui não tem onde encaixar na nova, ó. E olha a diferença, gente. Até minha tia falou que eles saíram de uma kitnet pra um triplex. Gente, tô aqui um tempinho depois só pra finalizar o vídeo. Eu não finalizei antes porque eu tinha esperança de que hoje a gente ia pegar ele ia receber alta. E aí eu pretendia finalizar o vídeo com ele voltando pra casa e tudo mais. Não vai ser hoje ainda, mas em breve ele tá em casa, graças a Deus. Mas enfim, só esse vídeo foi contando um pouquinho o que aconteceu e deixando também esse alerta pra vocês, tá bom? Então foi isso, esse foi o vídeo de hoje, eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem seu like, se inscrevam no canal, comentem sugestões de vídeos, me sigam em todas as minhas outras redes sociais, é tudo @CariVictoriaV. Um beijão, até o próximo vídeo e tchau, tchau!